Bom, pessoal, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Leonardo Nieto, coordenador de ações e produtos da raça suína do programa GL Plus. Quem está aqui na tela junto comigo é o Matheus Oliveira. O Matheus foi quem desenvolveu o GP Dados e vai ser ele quem vai apresentar para vocês como que funciona esse sistema de coleta de fenótipos. Então, só para vocês saberem, é um sistema de coleta de fenótipos que o GenePlus desenvolveu para seus associados, ele de forma gratuita. A ideia justamente é que aquelas fazendas que usam Excel geralmente como fonte para um sistema para armazenar suas informações de pesagens, medições, ou tem um programa que não está adequado às suas necessidades, foi pensando nesses criadores que a gente desenvolveu o GP Dados. Então, primeiro, é gratuito para se associar ao programa. Seu uso não é obrigado. Se vocês usam algum outro software e estão satisfeitos com esse programa, podem continuar usando. Só que você tem que enviar o backup. Então, assim, não é um sistema de gerenciamento de fazenda, não tem farmácia, não tem a parte de contabilidade. Ele foi desenvolvido especificamente para a coleta de fenótipos, tá bom? Eu vou gravar, vai ficar gravado para quem consultar depois. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem interromper o Matheus em qualquer momento para perguntar, pode levantar a mão, o sistema tem uma maninha lá para levantar, ou pode entrar com o áudio para consultar e tirar alguma dúvida. Tomara que seja proveitoso, tomara que gostem. É um sistema muito fácil, muito simples de utilizar. Tem bastante ferramentas e, bom, no final a gente se encontra para tirar algumas dúvidas e sugestões, tá bom? Eu vou passar a bola para Matheus para começar a apresentar o programa. Matheus, é com você. Bem, boa noite a todos. É, Vou compartilhar minha tela aqui para vocês conseguirem ver, né, o GP Dados. Então, essa aqui é a nossa tela inicial do GP1. Depois que a gente está logado no sistema, a gente pode observar que tem esse ícone aqui, né, escrito GP Dados, bem grande e verde. Também ali em cima, ali na barra de navegação, a gente pode ver também outro botãozinho, escrito GP Dados. Aí, clicando nele, a gente pode ver todas as raças que a gente tem um contrato vinculado no programa. Então, no caso aqui, vou selecionar o Nelore. E aí a gente vai entrar nessa página aqui. A gente pode ver que tem esse selecione um contrato. Clicando nele, ele vai abrir todos os contratos que a gente tem cadastrados. No caso, vou selecionar o contrato teste. Selecionei. E ele vai abrir aqui a nossa página inicial. A gente pode ver, né, que tem essas abas aqui em cima sobre animais, medidas e reprodução. Vou começar pela de animais. A gente pode ver nessa tabela aqui embaixo que tem todas as informações dos animais cadastrados na fazenda. A partir dela, que a gente pode realizar algumas alterações, se a gente quiser. Clicando, por exemplo, aqui, no identificador desse animal, a gente pode realizar alguma alteração se a gente quiser. Apertando esse botãozinho verde ou no vermelho para cancelar. Isso para todos os campos. Para cadastrar um animal, tem várias formas de cadastrar. A forma mais simples e mais rápida seria aqui nessa primeira linha, que tem lá o identificador, nome, sexo. A gente pode já colocar aqui em teste o nome do animal, se querer, o sexo do animal. E se a gente tentar salvar, ele vai acusar aqui um dos erros de validação, que seria que o animal ele precisa ter uma data de nascimento para ser cadastrado. Os campos obrigatórios, no caso, são o identificador, o sexo do animal e a data de nascimento. Sem esses três, a gente não consegue cadastrar nenhum animal. Então, colocando aqui a data de nascimento, a gente vê que a gente tem outros campos aqui, como campos de status. O animal pode estar ativo, inativo, ele pode ser um touro, ele pode ser uma receptora, pode estar morto, ele pode estar vendido ou até abatido. Então, a gente pode também selecionar o status desse animal. Vou colocar como ativo para exemplificar. E aqui embaixo a gente vê que tem uma barrinha para poder rolar a tabela. E aí, rolando um pouquinho para a direita aqui, a gente vê que tem outras informações.
como o tamanho do animal, o peso no nascimento, vou colocar um exemplo aqui de 33, a condição do parto, se o parto foi assistido ou sem assistência ou cirúrgico, o tipo de cobertura, né? Se foi monta natural, fertilização ou inseminação, colocar como monta. Aqui nós temos a parte da genealogia do animal. A gente vê que eles têm o identificador do pai, que clicando nele vai abrir para a gente pesquisar um pai. No caso, ele vai pesquisar tanto os animais que já estão cadastrados na nossa fazenda, quanto alguns touros que são da raça. Então, se a gente já sabe que utilizou algum sêmen da central, ele já pode estar cadastrado. Então, a gente pode pesquisar ele aqui, como, por exemplo, esses animais aqui, que a gente pode ir indo para baixo aqui e pesquisando mais. Então, a gente já tem essa possibilidade de colocar os pais dessa maneira. No caso das mães, ela tem que já estar cadastrada aqui no nosso sistema. No caso, são essas as matrizes que a gente tem. Vou selecionar essa daqui. E aí, assim que a gente preenche o dado de um animal, a gente pode vir aqui, voltar um pouquinho, vir no salvar novo animal. Se tiver tudo certo, ele vai dar esse sucesso aqui para a gente e colocar ele aqui na tabela, ó, nessa primeira linha. Essa é a maneira mais rápida e simples de se cadastrar um animal. Uma outra forma seria, em vez de cadastrar um só por vez, a gente poderia cadastrar vários de uma vez. Colocando da mesma forma, colocando identificador aqui, ou outro identificador embaixo, e aí a gente vai preenchendo aqui a tabela da mesma forma, né? Sendo que tem os campos obrigatórios também. Então aqui ele vai acusar se estiver faltando alguma coisa, se tiver dado erro de algum limite. Então a gente tem também essa opção aqui de cadastro. Vamos voltar, vai perguntar se eu quero sair mesmo. Vou dar um OK. E uma outra forma, que seria a forma mais rápida, mais fácil de se cadastrar, é importando uma tabela de Excel. No caso, para fazer essa importação de uma tabela, a gente tem que vir aqui em ferramentas. A gente vai abrir algumas ferramentas que eu já vou explicá-las. Vamos aqui vir em importar Excel. Ele vai abrir esse quadradinho para a gente. E aí, para poder realizar a importação, o cabeçalho das colunas, né, eles têm que estar no padrão já. E no caso, é disponibilizado essa planilha padrão. Clicando nesse botão, ele vai baixar uma planilha Excel com todas as colunas já identificadas. Como vocês podem ver, tem identificador aqui em cima, o sexo, o nome, data de nascimento, o status, né, identificador dos pais, e até aqui a data de pesagem dos animais, data de pesagem maternal, peso maternal, regime maternal. Então, com base nessas colunas que a gente vai preencher os dados dos animais para conseguir importar de forma melhor. Então, fechando aqui, vamos escolher um arquivo. Então, digamos que a gente preencheu uma planilha e nós vamos agora colocar aqui no GPDados. Vamos selecionar um arquivo, selecionar esse tabela aqui, e vai aparecer esse botãozinho para nós, importar Excel. Importando Excel, ele vai fazer uma validação dessa planilha, porque se uma planilha conter erros, ele não vai conseguir inserir esses dados. E no caso aqui, ele vai nos informar mais ou menos o que está acontecendo nessa planilha. Aqui ele deu esse pequeno gráfico aqui dizendo a quantidade de linhas que estavam ok, tinham dados válidos, e a quantidade de linhas que estavam com erros, alguns erros ali nas colunas. Aqui ele vai dar as ocorrências desses erros. Por exemplo, data de nascimento, peso de nascimento, data de pesagem. Ele encontrou tantos erros nessa planilha. Se a gente quiser ver algo um pouco mais detalhado, podemos clicar aqui, linhas com erros. Aqui ele encontrou 4 linhas. Clicando aqui em cima, ele nos vai dar um pequeno relatório do que ele encontrou de erros nessa planilha. Então, por exemplo, na linha 2, a data de nascimento não pode ser maior que hoje, né? O peso do nascimento deve estar entre 20 e 60, né? Então, a data de pesagem não pode ser anterior à data do nascimento. Então, ele faz algumas validações para poderem serem corrigidas antes de inserir no sistema. E também tem essa possibilidade de a gente baixar a planilha validada aqui embaixo, nesse botãozinho azul. Baixando ela, ele vai nos dar a planilha, destacando quais foram os campos que deram erros.
Então, a gente consegue ver aqui de forma mais visual, né, no próprio Excel, aonde que ocorreu esses erros. Por exemplo, aqui nessa coluna de sexo, a gente vê que tem um sexo escrito Z. E aí, colocando o mouse em cima, a gente pode ver que ele fala assim, o sexo, né, deve começar com M ou F, macho, fêmea, para poder ser válido. E isso com os outros campos também, que é ocorrer algum tipo de erro. Por exemplo, esse outro do peso do nascimento, que está como 1. Então, ele vai falar que o peso deve estar entre essa faixa de 20 e 60. Então, a partir daqui, a gente pode começar a corrigir, né, os nossos dados para poder deixar eles válidos para o sistema. A gente vai salvar essa planilha, corrigir todos os dados. E aí, vamos fechar aqui nesse botãozinho, fechar. Assim que estiver corrigida, vamos de novo escolher o arquivo e escolher a planilha que a gente acabou de arrumar. Escolhendo a planilha, a gente pode agora importar ela. Esperar um pouquinho que ele dá uma pensada ali, para poder fazer as validações, ver se está tudo certo. E aí, ele vai nos dar esse pequeno relatório aqui. No caso, foi sucesso, apareceu uma mensagem aqui em cima. E aí eles nos falam, né? Quantidade de animais que foram inseridos, se eles já estavam cadastrados ou se eles foram atualizados. Podemos ver aqui essas cores, né? No caso, ele mostrou que já estavam cadastradas. Então, todas as medidas que eu coloquei agora, elas já estavam no sistema. Então, ele vai meio que nos avisar que elas já estavam cadastradas, né? E aí vai deixar elas lá no sistema. No caso aqui, tanto animais como medidas já estavam, então ele não inseriu. E ele vai e fala aqui, né? O animal já existia e não havia dados novos para adicionar. Então, dessa forma, a gente consegue ter uma visualização se a planilha foi inserida, se algum dado foi atualizado ou se um dado já estava cadastrado. Clicando em fechar, a gente vê que os animais estão aqui já estavam cadastrados. E aí, tendo os animais já cadastrados no nosso contrato, a gente pode realizar alguns filtros para poder visualizar melhor esses animais. Os dois filtros que nós temos aqui é o filtro de idade e o filtro pela coluna. No caso aqui, filtrar pela coluna, ela já está aqui com um padrão identificador, para caso a gente querer achar algum animal, por exemplo, teste, ele vai dar uma procurada e vai nos retornar esse animal aqui, para a gente poder observar os dados dele. Também e faz isso para todas as colunas dessa tabela de animais, né? Como nome, sexo, coloração, status, pelo identificador do pai, da mãe. Então, a gente pode também saber quais são todos os filhos da mãe tal. Então, vamos colocar na coluna de identificador de mãe e colocar o identificador da mãe. Caso vamos procurar esse animal ABC 123. Então, ele fez essa pesquisa, né, de que a mãe desse animal é a ABC123. A gente vê que todos são filhos dessa mãe. E aí, a partir disso daqui, a gente também consegue exportar para o Excel. No caso, nesse botãozinho exportar para Excel, nós temos algumas opções. A primeira delas é exportar toda a tabela de animais, com todos os animais, com todas as informações dele, ou exportar a tabela filtrada que a gente acabou de fazer. Então, como a gente filtrou aqui pela mãe com esse identificador, a gente pode exportar todos os animais que estão aparecendo aqui, que são esses animais selecionados. Clicando aqui, ele já baixa essa planilha com todos os animais que a gente selecionou agora. Então, a gente vai poder ter essa relação aqui desse filtro que a gente fez. Como a gente pode observar nessa planilha aqui, tem todos os animais que a gente selecionou. Uma outra forma de filtrar é aqui pela data de nascimento desses animais. Por exemplo, quando a gente coloca aqui uma data de nascimento inicial e a final. Então, por exemplo, deixa eu tirar esse filtro daqui para não atrapalhar a gente. A gente quer saber um animal que nasceu a partir desse mês. Então, a gente vem aqui, seleciona o dia 1º,
coloca filtrar. Então, ele vai filtrar todos os animais que nasceram desse mês até agora, do dia 1º até agora, que eu não coloquei nada aqui. Então, no caso, apareceu só um animal que nasceu, que foi esse que a gente acabou de criar. Da mesma forma, se a gente clicar em limpar, colocar do outro lado aqui, que seria a data final, ele vai nos dar todos os animais que nasceram até essa data. No caso, se a gente colocar a data do início desse mês, colocar filtrar, ele vai nos dar todos os animais que nasceram antes dessa data. Vendo que aquele que a gente acabou de criar não apareceu aqui. E por que esses filtros? Porque a gente consegue exportar também esses animais que a gente acabou de filtrar, só que com as medidas para a gente preencher. Então, no caso, vamos voltar para aquele exemplo do identificador da mãe. Eu quero todos os animais com a mãe ABC123 e eu vou medir eles agora. Hoje eu vou medir eles. Então, eu seleciono todos eles, venho aqui no exportar Excel, a gente vai ter essa opção aqui de exportar a tabela filtrada de animais sem medidas preenchidas. Clicando nessa opção, você vai exportar essa tabela que a gente filtrou e colocar as medidas lá para a gente preencher. E nos dá também essa opção de auto-preencher já automaticamente algumas informações, como a data de pesagem, por exemplo, vou pesar eles hoje, então vou colocar a data de pesagem aqui, o regime desses animais quando eles estavam no pasto e o grupo de manejo é o teste. Então, vamos colocar aqui OK para exportar. A gente não precisava ter colocado, mas no caso é uma forma de ajudar. E aí, ele vai nos dar todos aqueles animais que a gente filtrou agora. A gente pode ter feito vários tipos de filtros, né? E aí já preencheu algumas medidas, como a data de pesagem, o regime alimentar e o grupo de manejo, para aí sim a gente poder cadastrar aqui, né, o peso, o perímetro escrotal, a conformação, para assim que tiver tudo completo, a gente vem aqui de novo e importa essa planilha. E aí a gente vai ter um cadastro muito mais fácil, né? Tanto porque o nosso GP Dados, ele precisa da internet, né? Então, conseguir importar uma planilha e exportar essa planilha para ser preenchida em outros lugares que não possuem internet, é muito importante. Aqui também temos essa questão de ver informações um pouco mais detalhadas do animal. Então, por exemplo, eu vou tirar esse filtro aqui, porque ele está filtrando. Aí aqui a gente pode, nesse mostrar, a gente pode aumentar quantos animais a gente quer ver. No caso, o padrão é 10 animais pela tabela, mas se eu aumentar aqui pode ser 25, 50, 100 animais. Colocando 25, pode poder ver todos que tem, só tem 12. Então, vamos aqui nesse animal ABC123, que é a mimosa. Vamos nas informações. A gente pode ver alguns dados mais específicos desse animal, né? Como o avô materno, né? Aqui vai ter o identificador, o nome, o sexo, o pai, o avô materno, data de nascimento. Aí vai ter a idade aqui em meses, a quantidade de crias desse animal, né? Se ele é mãe ou se ele é pai de alguém, vai contabilizar aqui, né? A idade é o primeiro parto, no caso da matriz, aqui foi 45 meses. Vai ter também um intervalo entre partos, né? Aqui esse aqui foi só um exemplo, né? Então ele acabou dando 2 meses. Mas aqui ele vai fazer o cálculo de cada parto que ela teve, qual foi o intervalo. E aqui a data do último parto, né? Mostrando aqui qual foi a última vez que ela pariu. Também vamos ter o peso no nascimento, já mostrando aqui para a gente, e os pesos ajustados de cada face desse animal. Aqui, no caso, ele calculou só a face de 120, porque os pesos aqui que foram cadastrados nela ele conseguiu ajustar para essa face do maternal dela, né? Os outros ele não calculou. E aqui embaixo a gente consegue ver todas as medidas desse animal. Então a gente já consegue olhar tudo que foi medido dele. E se precisar também, a gente pode adicionar a medida por aqui, nesse botão verde. Clicando aqui, a gente pode adicionar uma medida. Então, por exemplo, colocar a data de pesagem, o peso do animal, né, a conformação, o regime e todas as outras informações que foram necessárias. Salvando aqui, ele já vai adicionar aqui para a gente. Já ficou aqui. E aí a gente já consegue também
cadastrar, né, a medida para esse animal específico. Outra coisa referente às matrizes, né, e às crias dela, principalmente a produção, é essa aba aqui de cima de produção de matrizes. Então aqui, clicando nela, a gente vai ser redirecionado para essa estrutura aqui de tabela diferente. Mas qual que é o objetivo dessa tabela? É mostrar, né, qual que foi a produção das matrizes. Então, a gente escolhe uma matriz, que a gente já sabe que tem filho, que já tem as medidas certas. No caso aqui, a nossa mimosa. Selecionando, ele vai nos dar a relação de todas as crias que ela teve, toda a produção dela. Mostrando o identificador dos filhos, a data de nascimento, qual é o sexo, né, o pai desses filhos, o peso do nascimento e as outras medidas, como o peso, no caso 120, 240, a relação da desmama, a condição corporal da vaca, conformação da desmama. E ele também vai mostrar aqui na cada cor meio que já uma validação, né? Mostrando se for de 5 a 6, ele mostra um verdinho, no caso da conformação, né? Se for de 2 e 4, ele mostra amarelo, de 1 e 2, ele mostra um vermelho. E aqui em cima, a gente vê que ele também tem um peso nascer, peso maternal, peso desmama. Esse daqui é as médias das crias. Então, por exemplo, a gente pode ver que o peso nascer, a média do peso ao nascer das crias dessa matriz é de 36. Porque ele pegou todas as medidas do peso do nascimento, fez a média e colocou ali para a gente poder ter esse relatório, né? Isso para o peso maternal, o peso da desmama, a relação da desmama, e aí e assim por diante, dos outros, né? Peso sobre ano, a conformação ao sobre ano. Então aqui a gente pode ter também essa visualização, né, da produção dessa matriz. E também da mesma forma, se a gente quiser ver alguma informação sobre algum touro que a gente já tem cadastrado aqui, a gente pode ir nessa aba de touros, que é do lado de produção de matrizes, e dar uma olhada aqui nos touros que tem já cadastrados. A gente pode também pesquisar se for necessário, né? Mas com o intuito de a gente descobrir se esse touro está cadastrado ou não. Com isso, nós fechamos a parte de animais. Voltando aqui em todos, a gente pode voltar naquela tabelinha principal nossa de animais, né? Agora, para medidas, é bem parecido essa questão da filtragem, do cadastro, né? No caso, aqui está a tabela de medidas, a gente vê que tem bastante medidas já cadastradas. E aí, a gente vê aqui, nessa primeira linha, da mesma forma que a gente fez nos animais, também é de medidas. Então, a gente seleciona, né, um animal que já está cadastrado, ele vai aparecer aqui para a gente selecionar algum, né, no caso, vamos selecionar esse daqui, ele já preenche algumas informações para ver se é esse animal mesmo, né? E aí a gente pode colocar a data de pesagem e ir colocando aqui os pesos, o peso, o perímetro escrotal, a conformação, da mesma forma que a gente fez lá com os animais. E aí, assim que a gente tiver cadastrar aqui, ele vai também pode nos dar alguns pesos ajustados, se for possível ajustar, né? Então a gente também tem essas colunas aqui de pesos ajustados para facilitar um pouco a nossa vida, né? E aí, também para as medidas, pode realizar os filtros das fases. Então, se eu quero as medidas que estão na fase maternal, a gente vê aqui, no maternal. E aí ele vai nos dar as medidas que estão dentro dessa fase do maternal. No caso, ele me deu essas medidas aqui, colocando o mouse em cima, a gente vê que é de 75 dias até 165 dias. Então, todas as medidas que estão nessa faixa, elas aparecem aqui para a gente. Da mesma forma, né? Para desmama, o sobreano, e também, caso alguma medida esteja fora dessas faixas, né, a gente pode vir aqui nessa aba outras, né, que vai nos dar as medidas ali que foram feitas, não foi feita na desmama, nem no sobreano, nem no maternal, ficaram meio que fora ali das faixas. Mas da mesma forma, se a gente quiser também realizar alguns filtros, a gente pode realizar também clicando em ferramentas, vendo aqui filtrar animais nascidos entre as datas, da mesma forma que a gente fez nos animais, a gente pode também filtrar por aqui para poder observar esses dados. Também fazer o filtro pela coluna, e no caso aqui tem um filtro a mais, seria pela data da pesagem. Então, se eu quero todos os animais que foram pesados nessa data específica, eu seleciono ela aqui e ele vai me retornar esses animais aqui na tabela.
E da mesma forma também, se a gente quiser cadastrar vários, é só clicar aqui em adicionar medidas. Eles vai nos dar uma tabela aqui com os animais, a gente pode filtrar eles também e adicionar aí vários pesos aqui. Pode colocar uma data de pesagem já automática aqui, selecionando e aplicando, ele já preenche tudo para a gente. E também, claro, importando o Excel, que nem a gente fez anteriormente, né? A partir da tabela padrão, com as colunas já todas certas, a gente coloca um arquivo, ele vai validar e vai inserir para a gente. Agora, Pessoal, essa alguém tem uma parte, pergunta? Só um minuto. Tudo está certo, né, pessoal? Ninguém perguntou nada hoje, ninguém levantou a mão. Então, acho que a explicação está ótima. Vou continuar, Matheus. ela levantou a Não, mão peraí, ali, O então. Jefferson mandou a mão, tá vendo? Aí sabia que tinha. Ah, pode falar, Gerson. Boa noite. Boa noite. Eu queria saber se de um ícone desse aqui, por exemplo, o teste ali está o identificador. Para mim passar para o nome, eu tenho que clicar em cima ou posso usar o Tab? Tem que clicar em cima. O Tab Caso não funciona. não, Se não eu vai ficar funcionar. apertando o Tab, ele não vai pulando de uma para outra, não. Não, não vai. Aí, no caso, para poder fazer essa edição, né, dos dados, aí você tem que ir clicando em Isso. cima para ele poder ir abrindo o campo. Ó. Você clicando, ele vai Ah, abrindo tá. o campo para você selecionar. Tab não funciona. Não, Beleza. Era essa a minha dúvida. Obrigado. nada. Mas se for algo Matheus, boa realmente. noite. Opa, pode Ouvindo? falar, Breno. Eu Beleza, tô bom te demais. ouvindo. Matheus, os animais, eu estou acompanhando você direto na página do GP Plus On aqui, numa fazenda específica, e os animais que seriam para pesagem maternal deveriam estar listados os nascimentos de 2025, né? Já tem nascimentos cadastrados nessa propriedade desde junho de 2025. E não aparece em nenhum momento aqui esses animais. O que será que pode ter acontecido? Porque os animais já foram comunicados na ABCZ e esses animais também já foram enviados nesse último envio agora de setembro para a base do GenePlus, conforme o cronograma de setembro. Já sabe responder o que pode ser, não? No caso, se for enviado aqui para a gente, deve um tempinho para poder fazer essa sincronização, né? De que os animais sim, acabou de enviar e está indo para avaliação, possivelmente. E aí, para poder conectar eles no GP Dados, eles demoram um tempinho ali para poder conseguir fazer essa importação. Mas se eles já estão na base aqui, a gente consegue sim colocar eles no GP Dados. Mas se eles ainda estão sendo avaliados, estão sendo tratados ali os dados deles, eles demoram um tempinho. A minha dúvida foi o seguinte, porque tentando usar a ferramenta para mim exportar no Excel uma planilha de campo para ir para o curral, onde eu já iria puxar os animais específicos para aquela pesagem, que hoje já estariam acima de 75 dias, por exemplo, de vida para fazer uma pesagem maternal, já que nasceram no mês de junho, julho. Esses animais, eles não estão aqui na plataforma do GP Plus On. Então, a pergunta é, eu não preciso de nenhum comando, nenhuma solicitação específica, né, para que esses animais sejam disponibilizados. Automaticamente já existe uma comunicação da base do GenePlus com a BCZ, por exemplo, assim, uma vez o animal já foi comunicado, como é que é? Ou qual a idade mínima para o animal estar disponível aqui para a gente poder extrair? No caso, a gente não tem a conexão dos animais que foram enviados para a BCZ. Né? No caso, você mandou uma planilha, e essa planilha foi feita foi enviada para a gente, para poder colocar na nossa base, ela demora um tempinho para Isso. poder ser validada, viu, colocar o status certo e ser colocada na base. Assim que ela colocar na base, a gente faz essa importação desses dados para ele poder entrar aqui no GP Dados. No caso, atualmente não é automatizado, você já colocou, já puxou, né? Porque tem toda uma questão ali da programação que tem que ser feita. Mas esses dados, se já estão com a gente, eles vão ser colocados futuramente aqui.
Se precisar E ser aí, em algum colocado, momento eles vão entrar, então. vão entrar. Se tiver alguma pressa, alguma coisa de eles já puxar, seria interessante você cadastrar eles no GPDados. Assim eles já vão estar lá. Entendi. Beleza. Entendido. Obrigado. Desculpa a interrupção aí. Nada. Acho que ninguém tem mais nenhuma dúvida. Vou continuar, então, aqui com a parte da reprodução. Temos os animais, as medidas e a reprodução. Aqui na reprodução, a gente pode ver que é bem parecido também essa questão dos filtros. A gente pode também importar, exportar. E aí, no caso, a gente tem que antes criar um lote para poder colocar essa reprodução, né? Clicando aqui no cadastrar o lote, ele vai nos dar essa janelinha para a gente poder cadastrar uma estação e um código para esse lote. No caso aqui, já tem 2025, 2024, mas a gente pode sim, se a gente quiser colocar 2024/2025, a gente dá um Enter, e ele já fica aqui para a gente cadastrar uma nova estação e um novo lote. Vamos colocar lote 24/25. Vamos salvar. Ele já foi colocado aqui embaixo para a gente. Aqui são os outros que já estavam cadastrados, né? Se a gente quiser excluir algum, a gente pode excluir aqui. Já exclui também para a gente. E aí, cadastrando um lote, a gente fecha aqui. A gente pode vir aqui no cadastrar a primeira inseminação artificial ou a monta direta, né? Clicando aqui, a gente vai ter essa opção, né, de cadastrar as reproduções. No caso, selecionando a estação, aí colocando o código da estação, procurando a matriz, a gente tem que procurar ela aqui no esse campo. Aí o touro, ele pode, se ele já estiver na central, você pode procurar ele aqui também. Ele vai dar algumas opções, você pode procurar ela aqui. Caso eu vou selecionar essa aqui como exemplo. Colocar a data, né, de que foi inseminada, colocar no dia de hoje. E aí, colocando essas informações, pode também ter o peso da vaca e a condição corporal da vaca, né? A gente pode colocar aqui. E se caso for uma monta direta, a gente não iria cadastrar, né, o touro o touro da primeira inseminação, né, nem a data, mas iria colocar aqui nessa aba nesse campo de monta. Então, a gente colocaria aqui 2025, selecionaria a matriz também, vamos colocar PWC. Aqui, touros de monta, a gente coloca qual que é o touro, né? Vou colocar velho da AVC. Aqui, a data da entrada da monta, vou colocar aqui é hoje. E o peso da vaca ou a condição corporal da vaca na monta. Clicando em salvar produções, ele vai puxar o que a gente cadastrou aqui para a tabela. Lembrando que a gente pode também fazer isso pelo Excel, né? Importando, exportando, pegando a tabela padrão de reproduções e importando os dados da mesma forma que a gente fez com as medidas e os animais. Aqui a gente vê que nós temos algumas reproduções. Elas podem ser filtradas, né? Aqui em cima nessa barrinha, a gente pode ver todas as reproduções, a gente pode ver as reproduções que estão na primeira IA, na segunda ou na terceira. No caso, quando a gente acaba de cadastrar, a gente vê que ele está vazio aqui, no diagnóstico. Então, se caso o diagnóstico, se a gente clicar em cima e clicar de novo, a gente vê que o diagnóstico deu positivo. Então, ele já nos dá uma previsão do parto, né? E nos possibilita também registrar o nascimento desse animal, aqui nesse botão na esquerda, nessa primeira coluna. Mas caso a reprodução deu negativa, a gente clica de novo e vai ficar vermelho. E aí, isso vai nos possibilitar vir aqui na segunda IA e procurar essa reprodução e fazer de novo, né? Se for o caso. Procurar um touro, vou colocar outro touro, vamos inseminar de Matheus, novo. tem a Jefferson levantou a mão aqui. Opa,
Jefferson? O Matheus, aquela outra explicação sua ali, lançamento da inseminação, você ali tem como eu no mesmo momento eu lançar a inseminação e já adicionar o touro que eu vou colocar de repasse no mesmo trabalho ou não? Ele aceita os dois ou não? No caso, seria essa parte aqui? É a hora que você estava lançando a inseminação, isso. Você lança aqui, por exemplo, vou lançar que eu inseminei aí a mimosa, tal, beleza, a data ali. Como eu já sei qual o touro que eu vou colocar para repasse para esse lote, eu já posso cadastrar o touro de repasse e a data que eu vou colocar no mesmo momento? No caso, o touro seria o touro que vai ficar com ela na monta. Isso, na monta natural, que eu vou fazer uma inseminação e vou fazer um repasse. Depois só como um touro. Sim. Aham, dá para colocar direto aqui na mesma linha. Ela aceita no mesmo momento, né? Aceita. Aham. Se você colocar aqui Ah, então tanto tá. de inseminação quanto o touro aqui, ele vai aceitar sim. Eu posso preencher os dois modelos. Preencho primeiro da inseminação e já coloco o nome do touro ali que eu vou colocar para repasse e pronto. Pode sim. Beleza, então. Obrigado, hein? Nada. Vamos voltar aqui. E aí, agora, da mesma forma, a gente viu que não deu certo nessa inseminação, né? A gente pode vir aqui na segunda, colocamos o touro, aí vamos colocar a data de novo, né? De uma outra inseminação, e vamos dizer o diagnóstico. Se deu certo, se não deu, né? No caso, previsão, deu certo. Se caso, né, a primeira, segunda e terceira não derem certo, ou se a gente já quiser ir para direto para a monta, nós temos essa aba aqui da monta, que aí sim vai mostrar aqui o touro que foi realizado a monta, a data da entrada. A gente pode selecionar, assim, aqui, obrigatoriamente, né, a data da saída do touro, né, que eles estiveram ali juntos. Podemos cadastrar aqui já também. E dizer, né, depois o diagnóstico, né, se deu ok, para dar a previsão. Se dando a previsão, dando certo o diagnóstico, né, a gente pode cadastrar esse novo animal. Vindo aqui no nascimento, ele vai abrir essa janelinha, e aí a gente pode começar já a preencher essas informações, né? Colocando aqui um animal novo, a data que ele realmente nasceu, né? Qual que é o sexo dele, o peso do nascimento, e aquelas outras informações, né? De condição do parto, da assistência e da cobertura. No caso, a cobertura com inseminação, né? Ou, no caso, monta natural, esse animal. Registrando o nascimento. Se tiver alguma coisa que não esteja batendo, ele vai nos avisar aqui, né? Se você deu algum erro. E aqui, da mesma forma, a gente pode também realizar os filtros, né? Se a gente quiser filtrar por alguma estação, se a gente quiser filtrar por alguma data de inseminação, também a gente pode filtrar por aqui. Por algum diagnóstico, né? Se a gente quer só os diagnósticos que elas ficam prenhem, os diagnósticos que falharam. E também pelas colunas, né? A gente pode pesquisar pelo código, pela matriz e pelo touro. Então, basicamente, esses são os GP-dados, né? Esse sistema que a gente pode cadastrar os animais. Também tem muitas coisas que a gente pode acrescentar nele e melhorar. Então, esse feedback de vocês é muito importante, né? De vocês usarem, estarem ali sempre buscando entender como funciona, darem dicas ou implementações a mais que a gente pode fazer, né? E tudo isso pode ser solicitado aqui nesse botãozinho verdinho aqui embaixo. Tem preciso de ajuda, né? Do WhatsApp. Clicando nele, vai ser redirecionado para o nosso WhatsApp de suporte. E nele a gente consegue ter essa comunicação com vocês. Era isso. Quer abrir agora para perguntas, se alguém tiver alguma coisa para falar. Jefferson levantou a mão. Matheus, já que você fez essa deixa aí, já vou te dar uma parte aí a respeito do sistema. Essa função de você ficar clicando em cima,
ele te tira muita mão do teclado. O Tab auxilia muito e cadastrando aquilo ali, ó, que são vários itens, né? Acho que vai dar uns 12, 15 itens, né? Sim. Então, 12, 15 vezes eu vou ter que pegar, ou eu digito só com a mão esquerda, ou então eu vou ter que ficar com a mão. Coloca a mão no teclado e tira, coloca e tira, coloca e tira, coloca e tira ali. Nesse cadastro. Se você usar o Tab, você está aqui, automaticamente você passa o dedinho ali no Tab, já pula para outra, já pula para outra, vai embora. Que são vários itens, né? O Tab auxilia muito isso daí, viu? Ótimo. Obrigado, Jefferson. Vou botar até aqui. Tem mais uma aqui, uma mão levantada. Boa noite, Matheus, tudo bom? Opa, boa noite. Matheus, uma dúvida. Quando a gente cadastra um animal, por exemplo, o site ele vai te barrar de cadastrar o mesmo animal? Vai. Caso você tente colocar um identificador igual, né? No caso aqui, colocar de novo o teste, macho também, na mesma data. Se tentar salvar, ele vai dar essa informação, né? Que o campo de identificador já está em uso. Então, ele vai te impedir de cadastrar um animal repetido. Ah, perfeito. Mas essa foi a nova atualização, né? Porque antes não dava. Aí essa que era a minha dúvida mesmo. Porque a gente acaba tendo erro, às vezes a gente acaba se perdendo, né, no controle. Então tá bom, obrigada, viu? Nada. Mais alguém? O Jefferson de novo. Para enviar os dados, ele estando online, é automático? Ou eu vou ter que clicar na parte para enviar dados? No caso, Eu você tem que estar preenchi conectado. aqui. Preenchi aqui, fiz meus lançamentos todos. Como que eu vou exportar aí para vocês? Você fala do backup. Isso. Antigamente eu tinha que fazer uma cópia e mandar do sistema, né? Do Axis lá. Do Esse Axis, daqui vai. isso. Esse daqui é o alimento automático? Então, no caso, se for uma planilha de Excel, você pode utilizar um importar Excel aqui, né? Não, E Mateus, o que ele colocar está o falando é o arquivo e tudo seguinte. mais. Mateus, o que ele está Mas, falando é o seguinte. Ele está lançando os dados. A pergunta dele é a seguinte, ó. Ele lançou os dados, está tudo bem, vai lançando. Ele precisa mandar o backup ou a TI do programa já vai puxar os dados para fazer a avaliação genética? a daqui já vai puxar aqui no GPDados. Isso, eu ia falar. A vantagem de usar o GPDados, Jefferson, que quem está utilizando o GPDados não precisa preocupar-se com mandar backup. Como fica no servidor do GenePlus, quando vai ter uma avaliação genética, todas aquelas fazendas que estão utilizando o GPDados, automaticamente o pessoal do TI vai lá e puxa os dados. Então, a preocupação de enviar backup acaba, porque o pessoal do TI vai pegar direto do GPDados, entendeu? Era essa a tua pergunta, certo? Exatamente. Obrigado. Então, por exemplo, se você lançou hoje e amanhã fecha, eles vão puxar, tudo que você lançar, pode lançar hoje, antes de ontem, ele vai atualizando os GPDados e vão puxar um dia e pronto. Você não precisa preocupar-se com backup. Essa é uma das vantagens de você usar os GPDados. Se usou, esquece do backup, é que você está comunicando direto para o programa, entendeu? Beleza, é isso mesmo. Já vou fazer outra pergunta também, tá? Quem está, por exemplo, pela BCZ também, esse daqui não é compatível para mim encaminhar para a BCZ, não, né? Ou não? Não, não. Não é compatível nem para fazer comunicação, nem nada, não. Ah, Não. então tá beleza. Mais alguma pergunta? Eu não sei se falei ou se perguntaram, tinha que sair 2 segundos. Todas as fazendas de todas as raças têm seus dados. Ih, já saí. Tem seus dados aqui no GPDados. Então, se você entra no GP Plus On e entra no GPDados, você que está com todo o seu gado cadastrado. É só dar continuidade. A Patrícia levantou a mão, Matheus. Opa, pode falar, Patrícia. Matheus, eu atendo o Jefferson e ele é um cliente específico porque hoje ele está com um rebanho SAPE comercial e ele está iniciando no rebanho com PA.
Então, a gente vai ter que manter todo o cadastro nas duas plataformas, tanto da BCZ quanto essa do GP Dados, é isso, né? Isso, é isso, porque assim, são coisas independentes. Tanto que assim, talvez seja mais interessante para ele, como vai entrar no registrado, mexer com o produto, porque aí faz uma coisa só que aí vai ter que mandar backup, entendeu? Mas Entendi. o problema é que vai perder todo o histórico para trás do gado, né? Se é mexer no produto, porque a vezes você não aceita o histórico de cada gado, cara limpa, né? Isso. Mas Esse é um problema. aí agora, no caso de quem trabalha com gado registrado, a gente só vai usar praticamente o GP Dados para fazer o lançamento de pesagens, né? O que você pode fazer, assim, são dois trabalhos, na verdade, por isso tem o Excel. Se você faz o produto, quero ser etiquetado para não enviar backup atualizado. Você gera a planilha Excel, muda os cabeçalhos da coluna do Excel e importa, você não precisa lançar um a um. Essa é a facilidade do Excel. Então, preciso atualizar os GP dados também. Então, exporta do produto, do programa em Excel, muda os cabeçalhos da coluna para a planilha padrão do GP Dados, importa e pronto. Em 10 minutos, 2 minutos, 5 minutos, você fez tudo. Você não precisa digitar um animal. Se é só atualizar genealogia e fenótipos, entendeu? Entendi. Beleza. Obrigada. E também tem mais uma possibilidade, que caso o arquivo que você tenha não seja um Excel, né? Isso pode também até facilitar um pouco essa questão do backup. No caso, acho que tem aqui nessa parte da minha área, se a gente subir lá na minha área de novo, a gente vê que tem aqui essa opção de enviar backup. Então, aqui é uma forma que a gente desenvolveu para tentar facilitar um pouco também, esse caso nem o GP Dados conseguiu mandar as coisas lá, ou se o arquivo não é um Excel, né? A gente pode também subir o arquivo para aqui, para a gente poder conseguir dar esse feedback se a gente está o que aconteceu no arquivo ou não. Por exemplo, aqui, a gente tem alguns exemplos, né? Nesse arquivo daqui dessa fazenda, a gente vê que teve uma falha nele. E aí tem esse feedback, falta de identificação dos produtos. Então, a gente também consegue fazer esse envio por aqui, né? Os arquivos não podem ser tão grandes assim, né? De gigabytes, são arquivos pequenos. A gente pode adicionar eles por aqui, adicionando um novo arquivo, selecionando a raça, né? O contrato que ele faz parte, caso vou utilizar o teste, alguma observação, e selecionar o arquivo aqui. Então, ele vai aceitar algum outro tipo de arquivo sem ser, né, uma tabela, por exemplo, um arquivo de banco, do Produz. E aí, a gente pode selecionar aqui e aí salvar. E ele vai ficar aqui para a gente depois poder conseguir fazer, né, essa importação desses dados, né? E se tiver algum problema, a gente vai também avisar aqui nessa mesma área, né? Falando se foi enviado, se foi processado, se deu alguma falha. Então, a gente também tem essa possibilidade, caso não consiga fazer pelo GP Dados, né? Para a gente não conseguir melhorar um pouco essa questão. No chat aqui perguntaram qual que é o número do WhatsApp de suporte. Você pode mostrar de novo onde fica o WhatsApp? Quando entra, quando tem que fazer um suporte. Eles perguntaram qual que é o número. Na verdade, está direto, já está lá dentro, né? Uhum. Entrando no GP Dados, a gente pode já ter esse ícone aqui embaixo. E clicando nele, ele já te redireciona para o WhatsApp, né? E aqui já mostra o número do suporte. Se quiser, eu posso até mandar ele aqui já no chat. Mas no próprio GP Dados já tem essa função aqui de conversar com a gente, né? Se for necessário. Pessoal, se vocês tiverem sugestões ou algumas outras coisas, podem mandar que a gente adapta o GP Dados. Ontem, no primeiro treinamento de anteontem, perguntaram se a gente vai ler chip com bastão. Quem sabe no GP Dados 4.0, mas aí é outra evolução. O Gerardo está perguntando aqui. Gerardo. Boa noite. Léo, eu falei para você por WhatsApp o negócio do espessura de gordura subcutânea, né? Aqui no Paraguai tem alguns clientes que faz pista, né? E sobrepassa o limite que tem, que é de 10. Esse daí vai poder ser aberto ou como ficaria aí?
na verdade, Matheus, o que a gente está falando assim é o seguinte, se você entender. No Paraguai tem pessoa que faz pista, então dá muita comida, né? E aí para as ultrassons tem 10, 11 espessuras de gordura. Talvez a gente vá criar um limite para cada regime alimentar, um limite, uma faixa, entendeu? Se ele está pasto, nunca pode ter 10 milímetros de gordura, por exemplo. Então, a gente vai ter tem que associar o regime alimentar com o limite de espessura, gordura e área de lombo. Mas isso é facinho, a gente faz, sim. Né, Matheus? Consegue. Sim. Aham. Tô tipo lá. Dá sim. Tá bom? Dá sim. Obrigado. Mais alguém? Não? Bom, pessoal, se não tem mais perguntas, eu queria agradecer a vocês a presença, queria agradecer o Matheus. Não sei se vocês sabem, o Gene Plus tem, eu não apresentei eles, mas o Gene Plus tem um corpo de TI, formado hoje por 6 analistas de sistema, que o Matheus é um deles. Esse setor de TI do Gene Plus é supervisado por Rafael, acho que o Rafael hoje não entrou, né? Outro dia estava. Então, aqueles que desenvolvem os aplicativos, GP Plus, então tem você para ver. O Matheus é responsável pelo GP Dados, o Lucas, que está lá atrás dele no computador mexendo, ainda é responsável pelo GP Plus, para aquele software que vocês utilizam, e tem um analista que é responsável só pelos aplicativos, tem outro analista que só prepara os dados. Então, assim, essa equipe do Gene Plus é hoje o coração do Gene Plus. Talvez o GP Dados evolua, acho que é um processo natural, a gente vai demandando e agregando coisas, até em um futuro, é uma ideia do Gene Plus oferecer um produto de um software para o mercado de pecuária, né, ganaderia, mas hoje, em princípio, é um sistema só para clientes do Gene Plus em forma gratuita. Bom, espero que tenha sido útil, vai ficar gravado, né? Vocês podem consultar, acho que a gente vai colocar o link depois nos grupos do Gene Plus para vocês assistirem de novo. Mas só para fechar, alguém tem mais alguma pergunta? Acharam bom? Acharam ruim? Se acharam ruim, já se fecha a reunião agora. Mas, de novo, a Muito ideia bom. sim. Parabéns, pessoal. A ideia, só para você ter ideia, acho que faz um ano já que está ensinando esse sistema, Matheus? Ou mais de um ano? Um ano? Um ano. Um ano, né? Está fazendo. Então, não é um negócio de um dia para a noite, é um negócio demorado. Faz um ano que está testando. Bom, e agora a gente lançou. Vai melhorar. Esperamos suas sugestões. E aqui me perguntaram do link, a gente vai disponibilizar o link no grupo Gene Plus. Bom, e agora é só utilizar dúvidas, sugestões. O Matheus está à disposição para vocês, tá bom? O Alan levantou aqui a mão. E o Jefferson também. Vamos lá, por Alan primeiro. Boa noite, Léo. Não, só perguntar se vai ficar, se foi gravado, né, a aula e se vai Tá sendo disponibilizar gravado. o link. Isso. Então, só disponibilizar o link, né, que a gente já tira as dúvidas. Isso. Antemão, Provavelmente obrigado. assim. Provavelmente a gente baixa e coloque no YouTube. Então, se a gente consegue. Ok, obrigado. O Jefferson é o meu primeiro usuário do Access, que foi que deu origem a todo esse programa. Aí, ó. O Matheus Leonardo, quando que vai ser disponibilizado para nós? E a hora que disponibilizar as informações que eu tenho no Access, vai estar todas ali já? Já está tudo lá e já está disponível faz uma semana. Você entrar e acessar. Tudo que você tinha na base de dados já tá lá dentro e está cadastrado. Então, é só dar continuidade. Então, tá. Os que eu cadastrei ontem é só enviar novamente uma cópia do Access e já vai ali para dentro. Isso, faz isso. Fala o que o Matheus falou. Manda o arquivo para ele do Access, backup, que ele joga lá dentro. Maravilha. E aí você então fica atualizado e a partir desse momento você começa a lançar as mensagens. Tá bom? Que bom. Bom demais. Tudo de Valeu. novo? Alan? José Ernesto. O José Ernesto, você conseguiu entrar da Bolívia? Chegou atrasado, José Ernesto. Vamos lá, José Ernesto. Consegui. Olha, fiquei como 25 minutos aí aguardando, mano. No final, consegui entrar. Leo, tenho uma pergunta aí, tá? Eu passei todos os dados de uma cabanha aí de
de Rodrigo Sim. Nogales, tá? Eu fiz Sim. no Excel. Tá? Sim. Isso aí vou te enviar com as últimas pesagens, porque tudo está feito no Excel. Aí, por favor, me vão dar uma mão, tá? Para carregar no sistema novo, porque eu acho que Aí vou ter você fala, dificuldade. isso, não, aí você fala com o Matheus, você manda, não sei se viu no final, você manda de novo aquele arquivo para Matheus, que Matheus faz o upload e ele já coloca para você no sistema. Beleza, obrigado. Entra em contato com aquele link do WhatsApp, fala, Matheus, estou enviando arquivo, papapá, ele vai fazer. O Matheus está só por conta do GP Dados. Então você pode incomodar assim, das 8:30 da manhã às 4:30 da tarde, tá? Porque depois não trabalha mais. Beleza, beleza. Fazia falta já. Mais alguém? Bom, pessoal, eu vou parar a gravação aqui, deixa eu também pedir para a gente compartilhar. Matheus, obrigado, pessoal, muito obrigado.